Olá pessoal, professor Juliano. Recentemente a gente gravou aqui no canal um vídeo sobre congruência de triângulos, que é o primeiro vídeo dessa série que analisa alguns entes matemáticos geométricos. Hoje nós vamos fazer o segundo vídeo dessa sequência, falando um pouquinho sobre geometria. Mais especificamente, a gente vai falar sobre quadriláteros e algumas propriedades de quadriláteros. Os nossos vídeos têm como objetivo desenvolver essa percepção geométrica, tanto vídeos que se relacionam à matemática e à geometria do ensino fundamental, mas que também têm algumas aplicações, podem ser encontradas aplicações no ensino médio e também no ensino superior. Quem não viu o nosso vídeo sobre congruência de triângulos e algumas aplicações, eu vou deixar aqui no card, porque é importante vocês acompanharem essa sequência para desenvolver uma boa percepção conceitual com relação à geometria e também, claro, algumas aplicações. Eu vou começar falando com vocês aqui, pessoal. Hoje, então, o nosso assunto é sobre quadriláteros, é o que nós vamos fazer aqui. Então, a nossa ideia é analisar alguns quadriláteros, no que se refere a algumas propriedades de quadriláteros. Então, a gente vai falar sobre algumas propriedades, por exemplo, que tem a ver com quadrados, retângulos, trapézios e assim por diante. Então a gente vai fazer uma análise de algumas características desses quadriláteros. Vale frisar, pessoal, que os quadriláteros são aquelas figuras geométricas que têm 4 lados. Eu vou começar então analisando talvez o mais conhecido de todos eles. A gente pode começar então com uma pergunta: quais são as propriedades de um quadrado? Então, claro, o quadrado é um quadrilátero. Então, lá vai as propriedades. Então, propriedades de um quadrado. As diagonais são iguais. Ou seja, o que são as diagonais? Ó, é essa linha aqui, ó, e essa linha, elas são iguais. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, para aumentar o poder de visualização de vocês. Espera aí. Deixa eu arrastar aqui que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, o que significa as diagonais? As diagonais são essas duas linhas que eu estou mostrando em azul aqui, ó. Essas duas linhas em azul. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, ó, essa linha aqui, ó, é essa. Deixa eu mudar agora a caneta aqui. Essa linha e essa a gente chama de diagonais. Então, num quadrado, essa diagonal aqui, ó, e essa aqui são iguais. Outra característica, as diagonais são ortogonais, ou seja, o que significa? Essa linha aqui, ó, e essa linha, as duas linhas em azul, elas formam um ângulo de 90 graus, que é esse sinalzinho aqui, ó, que aparece aqui no meio, né? Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Significa então que as diagonais, elas são ortogonais. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Isso significa o quê? Ó, esses ângulos aqui, ó, esse e todos os outros, né? Todos os 4 ângulos, eles são de 90 graus. Então o quadrado, as suas bissetrizes, elas cortam esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais, né? Que até mostra aqui, né? Então, se o total é 90, então as duas partes, elas são de 45 graus. Então, esse lado aqui e esse são de 45 graus, que é isso que a gente está destacando aqui como sendo bissetriz, né? Então, a análise de bissetriz corta um ângulo original, que nesse caso é de 90, em dois ângulos iguais, que no caso do quadrado é 45. Então, as diagonais são eixos simétricos. Isso significa o quê? Que elas cortam, ó, tanto essa diagonal aqui como essa, ela corta, né? Elas cortam esse quadrado em duas partes iguais, né? Então, essa parte aqui de cima é igual a essa parte aqui de baixo com relação a esse eixo de simetria. E ao contrário também é verdadeiro, né? As diagonais cortam-se no ponto médio, que é o centro de simetria. Então, ó, essa diagonal aqui e essa diagonal, elas vão ter uma intersecção nesse pontinho vermelho aqui, ó, que é esse que está sendo sinalizado aqui. Esse ponto é o que a gente chama de ponto médio. Isso significa o quê? Que essa linha aqui, ó, ela é cortada bem no meio, né, na metade dela. E essa aqui também é cortada bem na metade, o que a gente chama de ponto médio. Então, um quadrado, né, que é um dos nossos quadriláteros, eles têm todas essas características que eu listei para vocês. E o último, esse ponto vermelho aqui, ó, esse ponto a gente chama de centro de simetria, que tem a ver com a noção de equilíbrio. Se a gente for, por exemplo, pegar um caderno ou uma folha que for quadrada, né,
se tiver o formato de um quadrado, se eu colocar o dedo exatamente nesse ponto de simetria, ele vai ficar em equilíbrio. Então eu tenho todas essas características aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que tem a ver com a nossa primeira figura geométrica, que nesse caso é o quadrado, é uma figura bem conhecida, só que aqui a gente está formalizando algumas características importantes para futuras aplicações. A nossa segunda figura, o segundo quadrilátero que estamos analisando aqui, então, quais são as propriedades de um retângulo? Outro quadrilátero bem conhecido, e as suas propriedades são as seguintes. Então, propriedade do retângulo. As diagonais, olha só que interessante, pessoal, as diagonais são iguais. Ou seja, deixa eu aumentar aqui de novo, como eu fiz antes, para ser mais fácil para vocês visualizarem. Então, ó, as diagonais, deixa eu pegar a caneta aqui, as diagonais são iguais, ou seja, ó, essa diagonal em azul aqui, ó, ela é exatamente igual, elas têm o mesmo comprimento, né? Então essa aqui, ó, é igual a essa. Então as diagonais de um retângulo são iguais. O retângulo tem dois eixos de simetria. Então, ó, ele tem esse eixo de simetria aqui, ó, e esse eixo de simetria aqui, né? Então, ó, tenho esse eixo de simetria, né? Esse e esse. Esses dois eixos de simetria, eles são importantes para a gente analisar. Olha só, esse eixo e esse eixo dividem então a parte de cima. Essa aqui é a parte de cima do meu retângulo e essa aqui é a parte de baixo. Elas dividem em duas partes iguais. Se eu tomar como referência esse eixo aqui, ó. Se eu tomar como referência esse eixo de simetria, vai acontecer a mesma coisa. Esse lado aqui vai ser igual a esse lado. As diagonais cortam-se no ponto médio. O que significa o ponto médio? Esse pontinho aqui no centro, pessoal. Esse ponto aqui, ó. A gente chama ele, então, de ponto médio, que é também o centro de simetria. Então, ó, o que significa o ponto médio? Se eu pegar essa diagonal inteira aqui e essa, elas vão se cortar exatamente na metade. Outra coisa importante, observem a nomenclatura, pessoal. Aqui eu tenho, ó, AC com uma barrinha em cima, BD. Isso significa o quê? Ó? Que AC é igual a BD. Então, eu tenho a representação geométrica desse segmento, né? Desse segmento de reta, que nesse caso são as diagonais, que completam, então, a nossa análise de propriedades dos retângulos. Esses dois primeiros quadriláteros que a gente acabou de analisar são mais conhecidos, né? O quadrado e o retângulo são os mais famosos deles. Então, vamos analisar um pouquinho aqueles que não são tão conhecidos assim. Então, qual é a propriedade do trapézio isósceles? Propriedade do trapézio isósceles. A reta que passa pelos pontos médios das bases é o eixo de simetria. Então, vamos analisar um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho aqui, pessoal, para vocês terem uma melhor visualização do desenho. Deixa eu arrastar um pouco para cima. Então, olha só. O trapézio, ele tem essa cara. Está aparecendo aí, né? Então, ele tem, ó, o ponto médio é esse ponto aqui e esse ponto. Então, eles dividem as bases, né? Então, ó, o eixo de simetria. Então, eu tenho o ponto médio da base. Essa é uma base, essa é outra base. Então, vocês podem ver que eles têm nas laterais, que é característica do trapézio isósceles, essa inclinação. Então, essa base de cima aqui, ó, essa reta aqui, ó, essa aqui e essa, elas são paralelas entre si, né? Então, existe uma relação de paralelismo. Eu tenho esse eixo aqui, pessoal, que é o eixo de simetria. Observem que eu tenho essa diagonal e o eixo de simetria é exatamente a intersecção entre elas, né? E eu tenho, então, essas características gerais de um trapézio. Eu não tenho muitos itens a ser seguidos aqui, eu só tenho que gravar as relações realmente que acontecem pelos pontos médios, né? Então, a reta que passa pelos pontos médios das bases é o eixo de simetria. Lembra, pessoal, o eixo de simetria tem a ver com que esse lado aqui, ó, esse lado aqui, com relação a esse eixo aqui, né, que é o eixo de simetria, vai ser igual a esse lado. Essa é a relação de simetria que a gente consegue ver aqui dentro do trapézio. E a partir, então, dessa simetria, eu consigo achar... A partir dessa simetria, então, eu consigo... E das bases, né? Eixo de simetria, eu consigo ter uma relação aqui com as minhas diagonais, né? Então, lendo novamente. A reta que passa pelos pontos médios, ó. Então, ó, pelos pontos médios da base superior e da base inferior, é o eixo de simetria. Então, aparece bem certinho aqui em pontilhado, que é, para mim, a relação simétrica que eu tenho dentro dos trapézios.
Mais uma figura então dos nossos quadriláteros. Quais são as propriedades do losango? Também vou fazer como antes, vou aumentar um pouquinho aqui, vou deslocar um pouco, para vocês terem uma visualização maior, né, da minha figura lá embaixo, para a gente conseguir analisar juntos. Vou colocar aqui um pouquinho para cima, vou fazer assim, pronto. Agora ficou melhor. Então, as propriedades do losango. As diagonais são ortogonais. Então, ó, eu tenho essa diagonal aqui, ó, que é em azul, e essa aqui também é minha outra diagonal. Elas são ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre elas. Então, eu tenho uma relação de ortogonalidade, uma relação de ângulo de 90 graus entre as diagonais. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Então, ó, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, esse é um ângulo e esse aqui é outro ângulo. E outro aqui, eu tenho outro ângulo aqui, não é, pessoal? E o outro ângulo aqui, ó. Então, as diagonais vão cortar esses ângulos exatamente na metade, que é para nós o conceito de bissetriz. As diagonais são eixos simétricos, ou seja, o meu ponto de simetria está exatamente aqui no meio, ó. Aqui está dizendo, ó, centro simétrico. Então, ó, a intersecção entre essas duas diagonais forma o meu eixo de simetria. Lembra de novo o exemplo que eu falei para vocês antes? Se eu pegasse um caderno no formato de um losango, eu colocaria meu dedo e ele ficaria em equilíbrio. Então, eixo de simetria, ponto de simetria e eixo de simetria tem a ver com essa noção de equilíbrio da física, né? Então, ó, as diagonais são eixos de simetria. E que também tem aquela relação, né? Se eu olhar a parte de cima vai ser igual à parte de baixo, ou essa parte do lado vai ser igual a essa também. As diagonais cortam-se no ponto médio, ou seja, elas se cortam, elas se interceptam exatamente no ponto médio de cada uma dessas diagonais. Então, vai cortar na metade essa diagonal aqui e também na metade esta diagonal aqui. Okay? As diagonais cortam-se no ponto médio, que é o centro de simetria, que é o que eu falei antes, né, pessoal? Então, ó, esse ponto aqui, ó, para nós é o eixo de simetria. Aqui não está dizendo, mas vale destacar então que um losango eu tenho uma diagonal maior e uma diagonal menor. Futuramente a gente vai ver que essa noção de diagonal maior e diagonal menor no losango vai fazer toda a diferença na hora de a gente fazer a análise de cálculo de área dessas figuras geométricas. Mas isso a gente vai deixar para uma posterior análise, quando a gente vai retomar essas figuras. Quando vocês tiverem já essa percepção geométrica já desenvolvida, a gente vai retomar para fazer algumas análises práticas de cálculo de área, por exemplo. E o nosso último e não menos importante, então, quais são as propriedades comuns a todos os paralelogramas? Então, propriedades dos paralelogramas. Esse é bastante simples. Então, as diagonais cortam-se no ponto médio. Então, se eu olhar de novo, né, pessoal, essa diagonal aqui e essa diagonal aqui, elas se cortam exatamente nesse ponto, que é o ponto médio. Ponto médio é, se a gente tem uma distância, por exemplo, de 4 centímetros, ponto médio vai ser em 2 centímetros. Então, as diagonais cortam-se exatamente no ponto médio. E cada diagonal divide o paralelograma em 2 triângulos iguais. Então, quando eu tenho a formação das diagonais, então eu tenho a formação de triângulos iguais. Então, esse triângulo aqui de cima vai ser igual ao triângulo de baixo. De novo, eu quero chamar a atenção, vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ver. Quero chamar a atenção para um detalhe, pessoal. A maneira de eu escrever as ideias. Então, aqui está dizendo o quê? Que o triângulo ABD, então, ó, esse triângulo aqui de cima, é igual ao triângulo BCD. Ou seja, exatamente o que está sendo listado aqui na minha propriedade, né, pessoal? Cada diagonal divide o paralelograma em 2 triângulos iguais, e a gente também consegue escrever essa ideia utilizando essa linguagem, essa que aparece aqui anotada aqui embaixo, pessoal. Então, ó, essa maneira de escrever aqui também vale, eu poderia escrever nesse formato ou nesse, que é, no nosso caso, o que caracteriza, então, uma figura geométrica bem conhecida, não tão conhecida como quadrado e retângulo, e que a gente chama, então, de paralelogramo. Fizemos um rápido resumo dos principais paralelogramas, fizemos uma análise de algumas propriedades para desenvolver isso que eu falei no início do vídeo, essa percepção geométrica das principais figuras que a gente consegue analisar matematicamente. Esses paralelogramos, aliás, esses quadriláteros que a gente acabou de ver, eles são clássicos dentro da matemática.
que a gente vai fazer agora, pessoal? Tem uma ideia muito conhecida dentro da matemática que a gente chama de mapa conceitual, que é até baseado no vídeo que a gente construiu hoje, uma maneira de vocês gravarem todos esses conceitos e toda essa estética geométrica que a gente acabou de analisar. E para isso, então, eu trago para vocês a ideia de mapa conceitual. O que significa mapa conceitual? Ele é composto por frases que ligam um conceito a outro, ele é composto por conceitos, ele identifica o relacionamento e a gente consegue fazer ligações, né? Ligam as ideias. Então, esses relacionamentos a gente consegue fazer por flechas e assim por diante, né? E identificar esses relacionamentos dentro do mapa conceitual. Vocês já devem ter visto, ou talvez até já utilizaram essa técnica de estudo que chama-se mapa conceitual. Não existe uma maneira fechada de fazer um mapa conceitual. A gente pode ser muito criativo para fazer um mapa conceitual que tem a ver, como eu falei, nesse esquema aqui que eu mostro, esteticamente a gente já consegue ver um pouquinho isso. Mostra a maneira com que eu consigo organizar as minhas ideias dentro de um mapa conceitual. Então, a minha ideia, depois de abordar todos esses conceitos dos quadriláteros, é que vocês construam um mapa conceitual. Esse mapa conceitual, então, ele vai passar por todas essas figuras geométricas que eu analisei rapidamente com vocês. Se vocês quiserem ideias de como fazer esse mapa conceitual para gravar bem os conceitos que a gente analisou aqui na nossa aula, na nossa videoaula de hoje, vocês podem deixar nos comentários. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo, o meu e-mail para vocês me mandarem os mapas conceituais e nos próprios e-mails a gente discutir um pouquinho a construção que vocês vão fazer de um mapa conceitual, que vocês podem fazer a partir dessa técnica. Os meus alunos vão fazer esse mapa conceitual e vão me mandar para o meu e-mail, certo? E que não é meu aluno, que não está presencialmente nas aulas, pode também fazer. Pode fazer o mapa conceitual, me mandar por e-mail também, que a gente pode sim discutir, porque como eu falei, o mapa conceitual tem a ver com a criatividade, né? E essa maneira criativa de construir ideias acaba ajudando muito na hora de a gente estudar não só os quadriláteros, mas qualquer assunto que envolve a matemática ou outra área do conhecimento. Então vocês vão construir agora um mapa conceitual, os meus alunos especificamente, e vão então me mandar por e-mail, e esse mapa conceitual vai tomar como base esses desenhos, esses quadriláteros que eu acabei de analisar com vocês até o momento. Sejam bem criativos, usem cores diferentes, que o colorido acaba ajudando muito na hora de a gente gravar algum assunto. Então, sejam realmente bem criativos e a gente se vê então nos e-mails. A gente pode trocar as ideias nos e-mails, e se tiver uma dúvida mais imediata, também pode deixar nos comentários desse vídeo. Um grande abraço, pessoal. A gente se vê por aí. Valeu, até mais. Tchau, tchau.